A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esses acordes musicais está aí entrando no seu lar através das redes sociais, Facebook, o nosso estudo bíblico desta noite. Hoje é quarta-feira, lembrando que todas as quarta-feiras, com a permissão do nosso Deus, nós fazemos o estudo bíblico online, sempre através aqui da página do Facebook, do perfil IPCO Várzea Paulista, ou seja, Igreja Pentecostal Casa de Oração de Várzea Paulista. Hoje nós vamos juntos estudar a lição de número 3. A lição de número 3, ela nos traz o título muito bonito, dizendo: o céu, o destino do cristão. Então, junto aqui nós vamos fazer esse estudo bíblico, aprendendo junto para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos primeiro orarmos, agradecermos a Deus e depois seguirmos com o nosso estudo bíblico. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais uma vez, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio, Senhor, de nós estarmos junto online, para juntos estudarmos, Senhor, a Tua Palavra. Abençoa todos os irmãos que vão, Deus, estar conosco nesse estudo, aqueles também, meu Deus, que não vão poder, Senhor, estar online conosco, mas nos dias da semana, nos dias dos meses, dos anos, eles vão também estar, ó Deus, assistindo esta live, este vídeo que vai ficar gravado pelas redes sociais, Senhor, no YouTube, no Facebook e também, ó Deus, pelo WhatsApp. Abençoa todos, ó Pai, nós te pedimos a Tua bênção, em favor de cada lar, de cada família, em nome do Senhor Jesus. Deus, hoje é considerado o Dia do Trabalhador. O povo comemora esse dia, titulado como Dia do Trabalhador. Então, quero te pedir a Tua bênção em favor de todos os trabalhadores, não só, meu Deus, do Brasil, mas do mundo todo. Só possa abençoar, dar dignidade, fazer que cada um, ó Deus, seja realmente, ó Pai querido, representante desse dia, trabalhando, como a Tua Palavra nos fala, meu Deus, que do suor do nosso rosto nós tiramos o nosso sustento. Assim, ó Pai, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Senhor, na Tua Palavra também o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que não trabalha, convém que não coma. Então, meu Deus, abençoa todos os trabalhadores, que todos possam, meu Pai, ter esse desejo de realmente se tornar um trabalhador. E todos aqueles, meu Pai, que trabalham na Tua obra, Senhor, eu te peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Diletos irmãos, amados irmãos, então o título, o céu, o destino do cristão. Nós temos aqui o nosso texto áureo que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. É um texto muito bonito de Filipenses 3:20. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança, ou seja, a esperança do crente é realmente o céu, né? Não existe outra esperança para o cristão, para o crente, a não ser esse privilégio de ter essa certeza que um dia vai estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Nossa leitura em classe hoje está no livro de Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 3, vamos ler o versículo 13 e 14, depois o 20 e também o 21. Então,
Depois nós vamos ler Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então diz assim a palavra de Deus, Filipenses 3, versículo 3, 13 e 14, 20 e 21. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que me atrás fica, esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para as coisas diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o nosso alvo é Jesus, a nossa cidade está no céu, né? Agora Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada ao seu marido, para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e ele será ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ou seja, você vai habitar com Deus e Deus vai ser o seu Deus, né? Versículo agora de número 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Que coisa linda, né? Às vezes nós ficamos reclamando tanto das coisas aqui da terra, mas a nossa cidade não está aqui, a nossa pátria não é essa. Então nós temos que ter essa grande esperança, né? De realmente um dia deixar esse mundo, deixar esse corpo corruptível, esse corpo que se corrompe, né? O corpo que entristece, se abate, um corpo que adoece, e nós então recebemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus e deixar essa terra, deixar essa cidade. Aí vai cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos ler novamente. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Olha que coisa linda, né? E não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passado. Ou seja, é isso que Deus promete para todos quanto ama, né? Então, é por isso que nós precisamos, então, observar muito bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar todos os irmãos que estão chegando já na nossa live, pastora Mauri, missionária Terezinha, também todos que estão chegando, né? Que Deus continue abençoando a todos. Conforme for aparecendo aqui para mim, eu vou falar, tá bom? A nossa introdução dessa noite, ela nos diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais,
visto que ela só pode ser discernida espiritualmente. Então as coisas são discernidas de acordo com o nosso conhecimento. Se nós for carnal, nós vai conseguir discernir só as coisas desse mundo. Se nós formos espiritual, nós vamos conseguir discernir aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus está falando conosco. Então, diz aqui, por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, e a ponto de negar a sua existência, ou seja, a sabedoria do homem, né? Sabedoria humana. Ela está dessa maneira, ela decepciona as pessoas. A sabedoria humana decepciona as pessoas a ponto das pessoas desacreditar no céu, a ponto das pessoas negar a existência do céu, onde nós temos essa oportunidade de entrarmos, porque Jesus nos preparou, né? Então, contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada e sua eterna com Deus, a sua morada eterna com Deus. Em vista disso, nosso propósito é mostrar o céu como um destino glorioso de todo cristão peregrino. Então esse aqui é o ponto-chave, né? É o que nós precisamos então estar entendendo, mostrando. O destino do cristão é um lugar glorioso, é o céu. Mas isso é para todo cristão que é peregrino neste mundo, que está aguardando a volta de Cristo, né? Aguardando a volta do Senhor Jesus. Então vamos para o tópico de número 1, que diz assim: o céu, diz assim, o tópico de número 1, presta bem atenção, o céu, o alvo de todo cristão. Por quê? Porque todo cristão precisa de ter esse alvo. O alvo é Jesus. Se nós olharmos para Jesus, como diz a palavra de Deus, o nosso alvo é o céu. Então o céu é o alvo de todo cristão. Agora nós vamos no primeiro ponto definir o que é céu. A palavra hebraica, Shamaim, que significa céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ou romano, céu. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2, e Apocalipse 21 e 10, aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos, como firmamento, universo, atmosfera, céus, siderais, estrelado, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas, perfeita, onde Deus e a criatura celeste habitam. Então, quando nós falamos em céu, nós temos que pensar uma coisa. Falamos em céu. Para muitos, quando nós falamos em céu, olha para cima e vê algo que nós podemos classificar como uma atmosfera. Quando nós falamos céu, um avião subiu lá para o céu, o balão subiu lá para o céu. Não estamos falando do lugar que Deus habita. Nós estamos falando de algo agora diferente, é o firmamento. Estamos falando do firmamento, estamos falando do universo. Nós não estamos falando do céu, morada de Deus. Céus, siderais, estrelado, região acima do céu, ou seja, uma região acima do céu, algo que nós não podemos ver com os nossos olhos. Lá não chega avião, não chega nada que o homem inventa, não chega lá. É onde nós vamos falar que é a morada do nosso Deus. Portanto, tem um hino que diz assim:
Enquanto o cientista trabalha e estuda bastante para ter um contato com a lua como aconteceu, existe um povo humilde, muito zeloso, mantém um contato direto com Deus. Ou seja, o crente fiel mantém contato direto com Deus. E o crente fiel, ele espera o dia glorioso dele entrar no céu. Mas não é esse céu que sobe lá o avião, o balão, não. Quando nós falamos de céu, não estamos falando numa atmosfera, não estamos falando num firmamento, nós estamos falando de algo acima disso. Nós estamos falando da morada de Deus, e aonde eu e você também vamos morar, né? Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Asmaim foi traduzida por altura, Euranos, como algo elevado. Ambas as palavras estão sendo usadas para se referir a locais distintos. Atmosfera, universo ou firmamento dos céus. Quando nós falamos em morada de Deus, nós estamos falando algo além disso, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 10, vamos dar uma olhadinha, o livro de Hebreus, vamos ver o que vai nos dizer a palavra de Deus lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 10 diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, o céu, e são as obras das tuas mãos. Ou seja, tudo é do nosso Deus. O nosso Deus é o construtor, né? Então, tudo está também no controle do nosso Deus. Dos 3 locais aplicado a palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro céu, morada do nosso Deus. É algo que está acima das estrelas, da atmosfera, do firmamento. Nós estamos falando do terceiro céu, onde o próprio apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, a morada do nosso Deus. Então é disso que nós precisamos então estarmos falando aqui. O céu, conforme o ensino de Paulo, o apóstolo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo, lugar celestial, ou seja, um lugar glorioso, lugar maravilhoso que é a morada do nosso Deus. O lar do salvo em Cristo Jesus, o lar é onde você vai habitar, né? Então, o lar do crente salvo em Jesus Cristo é também o lar de todos os cristãos que vão subir para o céu, né? Onde temos um destino assegurado. E não é assegurado por causa que nós somos religiosos. Não é um destino assegurado porque nós somos bonzinhos. Não é um destino assegurado porque nós merecemos. Não. É um destino assegurado por você cumprir a palavra de Deus, por você seguir a Deus, por você servir a Deus. Então, nós não vamos para o céu porque somos bonzinhos. Não vamos para o céu porque somos religiosos. Nós vamos para o céu pela grande e infinita misericórdia do nosso Deus, se nós fizermos a vontade do nosso Deus. Então é assim que nós precisamos prosseguir, né? Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que
ainda que não tenha ido para o céu, toda vocação celestial no presente momento de sua vida, dessa forma, o poder que está na sua vida vem do céu e habilita a vencer o dia a dia. Ou seja, preste bem atenção, não é a religião, não é ser religioso, mas nós precisamos viver aqui no mundo já com o nosso coração voltado para Deus, voltado para o céu. Por quê? Não adianta nós viver aqui nesse mundo mal intencionado ou despercebido, ou querer ganhar todas as coisas desse mundo, esquecer da verdadeira palavra de Deus. Então, é dessa forma aqui que o crente vai entrar no céu. O crente, ele desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda não tenha entrado no céu, porque nenhum crente aqui entrou no céu ainda. Mas ele desenvolve um relacionamento de uma forma tão especial, de uma forma tão gloriosa, que ele já começa a viver o céu aqui na terra. Ele começa a ter um relacionamento do céu aqui. Porque se nós não vivermos o céu aqui, nós não vamos entrar no céu de hipótese alguma, de maneira nenhuma. Então, para nós entrar no céu, nós precisamos já viver o céu aqui, criar um relacionamento de estarmos vivendo o céu já aqui na terra, não enganando as pessoas, não fazendo nada errado, não desmerecendo os nossos irmãos, tratando as pessoas com amor, o amor que vem do céu, o amor que vem de Deus. Então, é desenvolvendo esse relacionamento na esfera do reino, de um modo que, ainda que não tenha ido para o céu, ainda que não fomos ainda para o céu, mas estamos então nessa vocação celestial. Estamos servindo a Deus aqui na terra, como nós já estivesse entrado no céu. Então, não adianta nós querer ser religioso, querer ganhar todas as coisas deste mundo, esperarmos para o último momento para nós então pedir misericórdia e entrar no céu. Nós precisamos criar um relacionamento com Deus, um relacionamento celestial, para nós já começar a viver o céu aqui na terra, para depois nós entrar no céu, aonde a palavra de Deus nos diz que Deus, o próprio Jesus, o nosso Deus, ele nos deu essa promessa, que um dia ele vem nos buscar, né? Aonde eu estiver, Jesus disse, vós estará também comigo, né? Então, é uma promessa do Senhor Jesus para a nossa vida. Então, toda essa vocação celestial no presente momento da nossa vida precisa estar relacionado com o céu, para nós então depois vivermos a promessa gloriosa do nosso Deus, dele vir nos buscar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Dessa forma, o poder que está na sua vida, ele vem do céu e habilita você a viver a cada dia o céu também aqui na face da terra, né? Até nós entrarmos verdadeiramente no céu com o Senhor Jesus, depois que ele vem nos buscar, né? O alvo do cristão, depois do alvo, depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Depois que você entregou sua vida ao Senhor, depois que você aceitou Jesus Cristo, você não faz mais parte desse mundo, você não pertence mais ao mundo. O próprio Jesus disse isso: eu estou aqui no mundo, mas não sou deste mundo, não pertenço a este mundo, né? Então, depois do salvo pertencer ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, dele ser salvo, ele não mais faz parte, não mais pertence às coisas aqui deste mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança
o prêmio, a linha de chegada, né? Nós sabemos que todas as coisas têm um ponto final, né? Tem uma linha de chegada. O atleta, para ele conquistar algo, ele não pode desistir no meio da sua competição. Ele tem que ir até o final. E se ele for até no final, ele vai então ser coroado, ele vai receber o prêmio. Então, é por isso que diz aqui, ó, Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo, ele ensina e prossegue para o alvo, isto é, para a linha de chegada, porque o atleta, ele alcança o prêmio. Vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 24. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. É gostoso a gente, claro que não dá para ler todos os versículos, mas 1 Coríntios 9 e 24, olha o que o apóstolo Paulo fala. Mas, para os que são chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aonde você estiver, Deus te chamou, você faz parte dessa promessa de sabedoria do nosso Deus para a tua vida, né? Isso é importantíssimo para nós cristãos entendermos o nosso chamado, né? Porque Deus tem algo glorioso para a nossa vida e nós precisamos então estarmos atentos e buscarmos essa grande esperança do nosso Deus. Assim o apóstolo prossegue, prêmio, com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Vamos ver, livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então essa é promessa do Senhor Jesus para todos os cristãos. Agora, Hebreus, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo de número 2, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando assim para nós. Hebreus 12 e o versículo 2, que diz assim, versículo 2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezou a ignomínia e está assentado à direita do trono de Deus. Então Deus fez isso por mim e por você através de Jesus Cristo. Suportou tudo e deu esse direito para nós. Então não vamos ser salvos porque somos bonzinhos. Vamos ser salvos porque Jesus fez isso por mim e por você. Voltando aqui então para o nosso estudo, igualmente o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da sabedoria, da soberana vocação que vem de cima. Ou seja, se nós não formos vocacionados, se nós não tivermos essa vocação, nós não vamos alcançar. E essa vocação não vem do homem, isso vem do nosso Deus. Então, é o que nós precisamos entender, que tudo provém do nosso Deus e não da nossa bondade, né? Se nós escolhemos alguma coisa, foi porque Deus fez que isso fosse real na nossa vida para nós alcançarmos dessa forma, né? Então, isto é, Deus por meio de Jesus Cristo,
e o seu alvo revela o resultado de uma nova vida, e por isso o crente se volta para as coisas do céu. É por causa disso. Se você tem essa vocação pelas coisas de Deus, agradeça a Deus. Não bate no peito, achando que é mérito seu. Não. Não vamos bater no peito, achar que é mérito nosso. Vamos agradecer a Deus e tudo isso provém do Senhor, nosso Deus. Isso vem de Deus. Se hoje nós temos conhecimento da palavra de Deus, agradecemos ao Senhor, porque tudo isso provém do nosso Deus. A força, o desejo, a vontade, a vocação, tudo isso provém do nosso Deus e não apenas da nossa escolha, né? A expressão nossa pátria está no céu, gentileza, bem nessa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, ou seja, eu e você. Quando nós falamos assim, a nossa pátria está no céu, a nossa cidade está no céu, nós temos que reconhecer a cidadania nossa que vem do nosso Deus, das coisas celestial, que não vem de nós, isso vem do nosso Deus, né? Então tudo isso é para nós entendermos que tudo nós precisamos agradecer a Deus, agradecer o Senhor Jesus, né? Nunca bater no peito, achar que nós somos salvos, ou somos por algum merecimento nosso, por uma escolha própria nossa. Não, tudo provém do nosso Deus. Sem Deus nada somos neste mundo. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra então que a cidadania ela vem do céu para a nossa vida, né? Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, transformando conforme o corpo glorioso do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que para que essa plenitude, ou seja, que nós somos cheios, a palavra plenitude significa cheio por completo. Então, para nós viver cheio dessa plenitude, dessa cidadania, o cristão peregrina como algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá um corpo transformado conforme o próprio corpo do Senhor Jesus. Então, se você seguir a Deus, se você servir a Deus até o final, você vai deixar esse corpo corrupto, esse corpo corruptível, que vai ser desfeito pela terra. Você vai receber o corpo igualzinho o corpo que o próprio Senhor Jesus está vivendo lá no céu, né? O corpo celestial, porque a Bíblia diz que lá no céu não entra carne nem sangue, mas você vai receber um corpo semelhante ao corpo do Senhor, corpo glorioso, e você vai viver no céu para todo sempre, né? A palavra diz eternamente, né? Ou seja, não é por determinados dias, ou determinados meses, ou determinado ano, não. A palavra de Deus fala claramente que nós vamos viver eternamente no céu com o Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 2. A inscrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura do 7 selo, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revela na sequência que é um novo estado eterno. Ou seja, o apóstolo João diz que o primeiro céu, a primeira terra passaram, já não existirão mais. O mar também já não vão existir mais.
esse céu também orando, ou seja, esse espaço que nós falamos, a atmosfera, esse firmamento, esse céu que nós chamamos de céu, onde passa avião. Às vezes a gente tem uma expressão, diz assim, olha, um avião passando lá no céu. Mas que céu? É um espaço, né? É uma atmosfera, um espaço, uma altura, um firmamento. Chamamos isso de céu. Então, não podemos confundir esse céu com o verdadeiro céu que nós estamos falando, que é a morada do cristão, a morada do nosso Deus, né? Então, é isso que nós precisamos entendermos quando nós falamos do céu. Então, voltando aqui, o apóstolo João diz que o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe, esse céu também é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Não se trata, é apenas algo que os nossos olhos vê, mas não é a morada do nosso Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O objetivo grego, kainos, novo, que aparece no texto, traz uma ideia de um novo, com respeito de formar algo fresco, ou seja, algo que acabou de ser feito, algo recente, algo que nunca foi usado. É isso que João está dizendo, que ele viu na visão dele. É um novo céu, nova terra, algo novo, algo que nunca foi usado, nunca foi visto, algo recente. Então, é dessa forma que a palavra de Deus, ela nos mostra que João viu nesse sentido novo céu e nova terra, sem precedente, ou seja, incomum, desconhecido. A palavra sem precedente significa expressão usada para discernir algo que nunca aconteceu antes, algo que nunca havia acontecido. Então, é dessa forma que nós então precisamos entender a palavra de Deus, que diz que João viu um novo céu e nova terra, um lugar sem precedente, um lugar incomum, desconhecido. Isaías também, ele profetizou a criação de um novo céu e nova terra. O livro de Isaías, 65, 17, vamos fazer uma leitura aqui. Livro de Isaías, 65. Isaías 65, o versículo 17. Vamos fazer essa leitura aqui. Sessenta e cinco, 17 diz assim: pois eis que eu crio novo céu, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais recordação. Ou seja, Isaías profetizou isso. Deus usou a boca de Isaías para mostrar essas coisas para o povo que iria acontecer. É a mesma visão que João depois vê, o novo céu, nova terra descendo de uma forma que a palavra de Deus mostra assim, é como uma noiva em direção ao noivo. Era o novo céu, nova terra em direção a nós, em direção a mim e a você. O apóstolo Pedro também confirmou essa esperança. Ele diz lá no livro de 2 Pedro, vamos ler aqui também essa referência, livro de 2 Pedro. 2 Pedro, vamos ler no capítulo 3, versículo 13, que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro, além dele falar
do novo céu, da nova terra, ele ainda fala que nele habita justiça, né? Voltando aqui então para o nosso estudo, esse lugar é um destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas, diz a palavra de Deus em Apocalipse 21:5. A linda cidade como a nossa nova morada. Nos versículos 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz a menção da descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza da cidade. O apóstolo João, a partir do versículo de número 9, começa a descrever a beleza da cidade. Por meio de passagem do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como morada de Deus. Morada de Deus. A partir do salvo, lugar em que os santos habitarão. Os santos habitarão. Vamos estar lendo isso ainda no livro de Hebreus 12:23. Hebreus 12:23, que diz assim: a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, escrito no céu, e a Deus, o juízo de todos, aos espíritos justos aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Assim, cremos e afirmamos que esta linda cidade será um lugar em que a glória de Deus alumia e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse 21:22 e 23. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 20, versículo 4. E quando todas as coisas foram consumidas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. Essa é a promessa do nosso Deus a mim e também a você. O apóstolo João descreve Nova Jerusalém, cidade celestial, como lugar de redimido que habita a gloriosa cidade. Então nós estamos falando hoje de algo maravilhoso chamado céu, onde é realmente algo que é desejado por todos os cristãos, que realmente não é religioso, mas que serve a Deus, por isso que é chamado de cristão, né? O cristão é chamado de cristão porque ele está servindo a Cristo, ele pertence a Cristo, ele acredita em Cristo. Portanto, para nós a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a nossa eternidade. A Nova Jerusalém como uma nova cidade, o novo céu, nosso lar, novo lar criado sem pecado. Aqui na terra nós vemos que está uma podridão, né? Mas a Bíblia está nos falando que o nosso Deus, ele nos criou um novo céu, nova terra, nova cidade, onde realmente do jeito que nós estamos lendo. O lar do cristão, ele é sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelo santo para todo o sempre, ou seja, não é por algum tempo, mas é para todo sempre. O lugar, a morada de todos os cristãos, de todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que adoram o Senhor Jesus Cristo, né? Tópico de número 3, céu, o fim da jornada cristã. A jornada cristã, ela não acaba aqui na terra, ela
o fim dela é lá no céu. Então, aqui na terra nós estamos lutando, estamos batalhando para que realmente nós sejamos escolhidos de Deus e sairmos deste mundo. E o nosso destino final é o céu, né? Então diz aqui, ó, estaremos onde Deus está. É a promessa dele. É a promessa do nosso Deus para mim e para você. Há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita. Conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Vamos ler? Livro de João, capítulo 14, versículo de número 3. Lá no livro de João, nós vamos encontrar aqui, abre a tua Bíblia, no livro de João. Abre a tua Bíblia, capítulo 14, aí nós vamos ler o versículo 3 que diz assim, Jesus falando, hein? Aqui é Jesus falando. Ele disse assim, e se eu for preparar lugar, virei outra vez. Aí eu pergunto para você, Jesus foi? Ele foi preparar lugar? Ou ele está aqui ainda? Ele foi preparar lugar. Ele está aqui, mas não é daquela forma que ele estava. Ele estava em carne. Ele estava aqui em forma de homem. Mas ele morreu na cruz. Os discípulos ficou tristes. Perdeu o seu pastor. Ficaram amedrontados. Perderam a sua referência, a sua segurança. Imagina você, estava andando com Jesus, aí depois você não acha mais Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Então os discípulos ficaram todos tristes. Mas ele disse, e se eu for preparar lugar, virei outra vez a vós e tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também comigo. Ele nos fez essa promessa. Aí ele voltou ao Pai, voltou ao céu e foi preparar um lugar para mim e para você. Em outras palavras, diz assim, olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Lê no versículo 1 aí, ó. Não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu Pai, no versículo 2, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar lugar. Aí ele fala no versículo 3, mas se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei a vós para mim mesmo. Porque aonde eu estiver, vai estar comigo. Você vai estar comigo. Então é uma promessa gloriosa do Senhor Jesus Cristo para levar você para o lar eterno, chamado céu, onde é realmente o destino de todos os cristãos, né? Nesse lugar habitaremos então com Deus e seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Pode ler a tua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Essa promessa, tudo isso se tornará realidade futura, quando nossa união com Deus se dará sem o impedimento. Então, quando você se unir com Deus, não tiver nada que vai impedir, você pode ter certeza que essa palavra vai se cumprir na sua vida, vai ser uma realidade na tua vida, né? Então, cumprindo todas essas expectativas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus mostra tudo isso para nós em vários versículos. Levítico 26, 11 e o 12, Ezequiel 43, versículo 7, 2 Coríntios 6, 16, Apocalipse 7, 15. Nós podemos buscar todas essas referências. Ponto 2, as lágrimas serão cessadas. No céu não vai ter lágrima. Deus fala, enxugarei toda lágrima.
enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Lá no céu não tem lágrima. Então, uma das coisas gloriosas, benção que desfrutaremos no céu, é a de Deus enxugar todas as nossas lágrimas. Não vai existir choro lá mais. Ninguém vai derramar mais lágrimas, né? Essas lágrimas simbolizam o quê? Tristeza, sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão nesse lugar onde é a realidade da vida, pois todas as primeiras coisas já são passadas. Aqui na terra, meus irmãos, a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele fala para nós: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus tem falado isso para mim e para você. Então todas as lágrimas que nós estamos falando, que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Quando nós lembramos de lágrima, nós lembramos de sofrimento. Quando nós lembramos de lágrima, nós lembramos realmente de tristeza. Algo que causa essa situação da pessoa derramar lágrima. As tragédias dessa vida. Mas a Bíblia nos garante que todo esse sofrimento vai cessar. Tudo isso vai ficar no passado, tudo isso vai se acabar. Porque a promessa de Deus é enxugar dos seus olhos, dos nossos olhos, todas as nossas lágrimas. E não haverá mais tristeza, sofrimento, tragédias humanas, não haverá mais nada, nenhum acontecimento que possa causar ao homem essa situação de desespero e de sofrimento, né? Pois todas as primeiras coisas são passadas, ou seja, todo esse sofrimento na terra vai ficar todo no passado, não vai existir mais, né? Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de todo mundo que será inteiramente transformado, liberto da corrupção, como Paulo escreveu a respeito da redenção do mundo material. Então, aqui no mundo, o que nós podemos encontrar? Desespero, sofrimento, tribulação, mas isso o próprio Deus tem nos mostrado, né? Tem nos alertado. Ninguém está aqui neste mundo de surpresa vendo essas coisas. Até os terremotos, as guerras, tudo isso é bíblico, tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Hoje o mundo está em guerra, mas o mundo as pessoas deveriam ter o conhecimento da palavra de Deus e saber que isso realmente acontece porque está escrito na palavra de Deus. Não adianta você ficarmos reclamando da situação, porque todas as tragédias, todo o sofrimento, tudo isso é bíblico, tudo isso está registrado na palavra de Deus para mim e para você. Não é mais novidade, né? O céu como repouso eterno. Então todo sofrimento aqui acaba e nós vamos estar agora no céu, no repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois o céu haverá constante atividade, ou seja, adoração, serviços, ilimitada aprendizagem. Vamos ver o que está escrito, Apocalipse. Vamos ver o que o livro de Apocalipse nos traz. No capítulo de número 22, versículo 3. Vamos ver o que está escrito. Ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
tem serviço no céu? Os seus servos servirão. Nós vamos estar lá para servir o Senhor, né? Vamos ler também 1 Coríntios 13 e 12. Vamos ver o que Paulo diz lá. 1 Coríntios 13 e 12. Paulo diz assim: porque agora vemos que como por espelho, em egínima, mas então veremos a face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então nós vamos conhecer o Senhor face a face, plenamente, e vamos servir ao Senhor nosso Deus. Então trata-se de uma dimensão, contemplamento distinta, de que conheceremos atualmente. Por isso, quando afirmarmos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará nas suas fadigas, nas suas fáticas, cansaço, exaltação e exaustão presente hoje. Então, no caso, não significa que vamos descansar lá no céu. Isso significa que tudo isso aqui, acabou o sofrimento. E nós vamos estar, então, servindo o nosso Deus lá no céu, sem mais preocupação. Nós vamos estar descansando no Senhor Jesus. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da nova morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como a nossa verdadeira esperança. Então, irmãos, não precisamos viver nesse mundo cheio de tribulação, querendo granjear tudo, querendo conquistar tudo, querendo ser melhor do que os outros, querendo pisar nos outros. Precisamos viver nesse mundo uma vida onde nós temos a plena consciência que neste mundo tudo pertence a Deus e que nós não podemos deixar de cumprir a palavra de Deus, que o próprio Jesus fala para nós amar até os nossos inimigos, amar aquele que nos aborrece, aquele que nos odeia. Mas será que tem acontecido isso? Ou será que os próprios cristãos estão querendo usar o outro como degrau, pisar no outro para poder subir? As pessoas estão dessa forma. Para subir, usa até o próprio irmão, pai, mãe, como degrau de escada. Mas a palavra de Deus nos manda nós amarmos até os nossos inimigos. A palavra de Deus manda nós vivermos o céu aqui na terra, porque o nosso coração não tem que estar voltado para as religiões, porque às vezes as pessoas até brigam por causa da religião, as pessoas se matam por causa da religião, as pessoas se dividem por causa das religiões. Mas e aonde está o verdadeiro amor do nosso Deus? Que para nós entrarmos no céu, nós precisamos viver o céu aqui na terra e vivermos no amor do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Para nossa conclusão, para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo, transformar a mente,
É preciso ter uma nova natureza. Às vezes o cristão aceita Jesus, começa a servir a Deus, mas não quer mudar a sua natureza. Precisamos ter uma nova mente, precisamos ter realmente uma natureza mudada, transformada, porque só dessa forma nós vamos reconhecer o verdadeiro Deus na nossa vida. É preciso então uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só pode ser discernida espiritualmente. Se nós continuar vivendo a nossa vida material aqui na terra do jeito que nós queremos, do jeito que nós desejamos, é porque nós estamos vivendo na carne. Porque quem não está vivendo espiritualmente não consegue discernir as coisas espirituais, as coisas de Deus. Quem vive na carne só consegue discernir as coisas carnais. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que vivem espiritualmente, eles conseguem discernir as coisas espirituais, as coisas que vêm do nosso Deus. Portanto, prosseguimos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todos os salvos em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas pela palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Até a nossa próxima live na quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Lição de número 4, onde vamos estar falando com o título Como se conduzir na caminhada. Como se conduzir na caminhada, né? Amém? Então, fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por mais esse estudo, por mais essa live. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos que estão conosco. Ó Deus, abençoa aqueles que vão ver também, Senhor, essa live através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nessa noite. Senhor, eu oro pelos enfermos, pelos problemáticos, por todos aqueles, meu Pai, que precisam da Tua bênção e da Tua resposta, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Curte essa live, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal lá do YouTube, então se inscreva, porque todos os vídeos que nós postarmos lá, você vai ser notificado pelo próprio YouTube. É o vídeo que nós estamos postando, amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia do trabalhador, então quero parabenizar você que é um trabalhador na obra de Deus, um trabalhador material também. Que Deus abençoe a tua vida fortemente, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela tua participação. Até a nossa próxima live, quarta-feira, se Deus nos permitir. Deus abençoe.